Olá, o portal Multiplix abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as 8 perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão tempo cronometrado de 2 minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos 4 anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para a entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com Silvia Faltz, 43 anos, moradora do distrito de Lumiar desde que nasceu. Trabalha com passeios turísticos há 4 anos e foi presidente da Associação de Moradores do 5º Distrito. Essa é a primeira vez que ela se candidata a um cargo eletivo e vem como candidata pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Silvia, obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos às perguntas. Nosso primeiro tema é economia. O que a candidata pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia? Bom, se a gente está em Nova Friburgo, a gente tem o turismo, que a gente precisa incentivar, e a gente tem um polo de confecção. Então, se a gente tem um turismo forte e um polo de confecção, a gente pode gerar emprego e renda para o nosso município, né? Fortalecer que a gente tem uma boa campanha para que novas empresas venham para Nova Friburgo, isso é muito importante, e também que a gente tem um programa de geração de emprego e renda para os jovens, para aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho, é importante que eles tenham o seu primeiro emprego. E por isso a gente deve incentivar que o comércio local, o comércio de serviços e principalmente pousadas e restaurantes, que ele dê a chance desse jovem ter o seu primeiro emprego aqui no nosso município, né? Estamos numa situação agora de pandemia, que é muito preocupante. Muitas pessoas perderam seu emprego, mas tem a possibilidade da gente fazer uma estrutura boa para que essas pessoas que perderam o emprego, que eles possam garantir, né, um novo emprego aqui em Nova Friburgo, que eles possam ser inseridos novamente no mercado de trabalho, essas pessoas que perderam emprego. Uma coisa que nos preocupa é a mãe, né, solo, é aquela que tem o seu filho em casa para cuidar e que depende de trabalho. Isso também é muito preocupante. Então, a gente vai fazer políticas públicas para poder fazer uma nova geração de emprego e renda aqui no nosso município, que é muito importante. Esporte agora. Como a candidata pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade? Quando a gente fala de esporte, as pessoas precisam praticar esporte porque saúde mental, faz bem para o corpo, né, e bem para a mente. E a gente tem que começar a incentivar esse esporte dentro das escolas públicas. A gente sabe que a maioria dos locais, principalmente os mais retirados, não tem uma quadra de esporte para as crianças poderem praticar um esporte no final de semana. A gente sabe que falta espaço de campo, às vezes de futebol, em alguns lugares para as crianças poderem praticar esporte. Então a gente tem que começar através, né, do colégio, a gente tem que começar através da escola, que a criança comece a praticar esporte desde pequena e que ela venha crescendo e que a gente consiga implementar nas escolas campeonatos esportivos. A gente pode começar por aqui, para começar primeiro. Eu sei que tem várias quadras de esporte que estão em péssimo estado, né? Eu posso falar isso porque Lumiar tem uma quadra de esporte há anos e ela está precisando de reforma urgente. Então, é incentivar que essas crianças tenham perto de casa um local para poder praticar esporte. Assistência social agora.
Segundo informações técnicas, 7.000 famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações? A assistência social, as pessoas que trabalham como assistentes sociais, né? Eu estava essa semana conversando com uma conhecida, ela é assistente social, ela falou, Silvia, o nosso papel é muito importante e a gente não está sendo lembrado nessa pandemia. A gente está cumprindo um papel muito importante na sociedade, inclusive aqui no município de Nova Friburgo. Segundo o relato, né, de algumas pessoas, realmente as pessoas em situação de rua, para você retirar, ela tem que ter autorização delas, né, para elas poderem sair da rua. E tem que ser implementado, junto à assistente social, um trabalho de coordenação para poder levantar e fazer uma pesquisa dessas pessoas em situação irregular. A assistente social ela é um papel fundamental para as pessoas vulneráveis, né? Os idosos principalmente. Nessa pandemia a gente descobriu vários idosos que eles não têm o cadastro único, eles não sabem nem o que é isso. Então eles precisam ser inseridos, eles precisam entrar no papel do município, a gente precisa fazer esse levantamento dessas pessoas que estão em situação vulnerável, isso é muito importante. Eu sei que a gente tem pessoas que moram em situação complicada em Nova Friburgo e a gente precisa sentar e fazer um programa para poder ver onde essas pessoas podem morar no lugar mais seguro. Porque Nova Friburgo é um lugar cheio de montanhas e é um lugar que precisa ter todo esse cuidado, porque a gente passou por uma tragédia climática em 2011 que foi muito complicado, mas a gente precisa ter um estudo para poder retirar essas pessoas de situação de rua. E assistente social é fundamental. Educação agora. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como a candidata pretende minimizar esse ato entre o ensino e a tecnologia, sem deixar de investir nas estruturas das escolas? Primeiro, os profissionais de saúde precisam ter um plano de carreira e salário. Eles não têm até hoje, né? Implementar que esses alunos, eles estão recebendo o material deles didático, estão recebendo aulas através da internet, mas a gente precisa certificar realmente se esses alunos estão conseguindo estudar. Realmente, se eles têm acesso à internet, muitos alunos não têm acesso à internet, então isso precisa ser ampliado. A gente sabe que muitas escolas e creches precisam de reforma, vários profissionais, né, da educação, está faltando esses profissionais de apoio, então se for necessário um concurso público e a gente sabe que agora, devido à pandemia, a gente não teve aula em 2020 praticamente. Em 2021, pode ser que a gente continue utilizando essas plataformas digitais enquanto não houver vacina, né? É uma solução, mas uma coisa que preocupa muito é a evasão escolar. É aquela criança que, por ela não ter uma boa internet, por ela às vezes não ter um incentivo, que ela abandone a escola. Isso aí é muito preocupante. Além de que quando a gente puder ter novamente essa criança dentro do colégio, que ela possa ter um ensino integral, que ela possa ter o ensino normal, por exemplo, na parte da manhã, e que na parte da tarde ela pode ter o ensino através de cultura, teatro, uma biblioteca, uma sala de vídeo, a gente consiga ter uma educação integral em Nova Friburgo. Isso é muito importante. Meio ambiente e mobilidade urbana. Qual o projeto de cidade que a senhora pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico?
mobilidade urbana, quando a gente fala, a gente sabe que é uma situação muito preocupante em Nova Friburgo. Então, você implementar corredores de ônibus é essencial, principalmente quando a gente fala centro, Olaria, Conselheiro Paulino, né? Em ruas que possam ter essa coisa. A gente tem que se preocupar que a quantidade de carros em Nova Friburgo é utilizado é muito grande, então incentivar que essas pessoas possam andar de bicicleta, que a gente tenha mais lugares para essas pessoas poderem estacionar suas bicicletas. Então, incentivar que as pessoas utilizem um transporte alternativo, isso é muito importante. E a gente sabe que quando a gente anda de transporte público é complicado, né? A nossa empresa de ônibus, ela precisa ter controle de custo, né? De passagem. A empresa de ônibus também, a gente precisa que ela tenha converse com o usuário para ter itinerários, horários mais fixos. Tenho recebido pessoas que têm comentado que no final de semana estão sem o transporte, não tem ônibus. Domingo, em vários locais, o ônibus está sendo retirado. Quando a gente fala de transporte, mobilidade urbana, as placas, é essencial que a gente tenha uma boa sinalização na cidade e isso falta, tanto uma sinalização turística quanto uma sinalização quando as pessoas entram na cidade, né? A gente precisa ter, as ruas precisam ter os nomes ali, as placas precisam ser renovadas. Então, a mobilidade urbana é uma situação séria, mas a gente precisa ter um olhar bem centrado em cima dessa mobilidade urbana aqui em Nova Friburgo. Próximo tema é saúde. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo, quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde a senhora acredita para o município? Saúde pública, né, fortalecimento do SUS. Agora, com a pandemia, a gente viu como é importante ter o SUS em nossa cidade, né? E os postos de saúde, eles precisam funcionar no final de semana. A gente precisa que pelo menos um posto em cada distrito, ele funcione 24 horas, porque a gente não tem o funcionamento dele nos finais de semana, não tem o funcionamento à noite, né? Muito menos em feriado. Então, é de extrema importância que seja implementado um posto em cada distrito 24 horas por dia e a implementação do SAMU em nossas cidades também. Isso aí precisa ser implementado. Raul Sertã, o atendimento dele é sobrecarregado, porque são 17 municípios, né, que é atendido pelo Raul Sertã. Então, se você faz a prevenção nos bairros e nos distritos onde existe o posto de saúde, você consegue desafogar tanto a UPA quanto o Hospital Raul Sertã aqui em Nova Friburgo. E a prevenção, quando a gente fala, ela, né, tanto passa pela criança, pelo idoso, quanto principalmente a saúde da mulher, né? Então, a gente precisa que toda a equipe médica esteja complementada nesses postos de saúde, que não falte profissionais, que eles tenham plano de carreira, que eles tenham plano de salários decentes, né, para poder trabalhar. Porque são esses profissionais que hoje em dia estão à frente dessa pandemia que a gente está passando aqui por Nova Friburgo, que não é diferente, porque ela está também no mundo inteiro, né? Turismo. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega, não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, os circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo? Turismo precisa ser sustentável, né? A gente precisa implementar que o turista, quando ele chegue na cidade, ele tenha,
né, na cabeça dele que ele precisa ser sustentável no nosso município. Primeiro que a gente está numa área de preservação do meio ambiente, né? E para que o turista chegue, lógico que a gente precisa ter estrutura, a gente precisa ter estrada decente, a gente precisa ter uma sinalização decente, a gente precisa, como você falou, não tem lugar para estacionar ônibus, né? Isso é uma reclamação recorrente dos ônibus que chegam para fazer compras aqui na Ponte da Saudade e não tem estacionamento. Então, isso precisa ser resolvido com urgência, né? O turismo é muito importante na cidade de Nova Friburgo, no município de Nova Friburgo, tanto aquele turismo que vem para fazer compras, quanto aquele que vem para passear. E a gente pode fomentar ele de janeiro a dezembro em Nova Friburgo. Nós temos locais turísticos que a gente pode receber o turista, né? Mas com ordenamento, ele precisa ser ordenado. A gente às vezes chega numa cachoeira, não tem uma lata de lixo, não tem um guarda municipal para poder falar, não estacione aqui, né? Vamos fazer um estacionamento desse lado aqui para que a pessoa consiga passar na estrada. E às vezes não falta isso. Você não encontra, às vezes, uma pessoa para te dar uma informação correta. Então, precisa capacitar todo o setor turístico de Nova Friburgo. Hotéis, bares, restaurantes, pousadas e principalmente quem dá a informação turística. Finalizamos então com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão? Cultura associada ao turismo, né? A gente tem que associar as duas secretarias, porque a partir do momento que você incentiva a cultura, você pode receber turista também. Quando você tem um calendário, né, de festivais, de literatura, você tem um calendário de turístico, né, turístico e cultural, e você faz a demanda, você gera emprego e renda no município de Nova Friburgo. Eu sei que a cultura tem um orçamento muito pequeno, acho que isso é no Brasil inteiro, é geral, em Nova Friburgo não é diferente, mas precisa ser implementado. A cultura precisa ser uma fonte, né, é uma fonte de riqueza em nosso país e Nova Friburgo não é diferente. A gente teve agora a Lei Aldir Blanc, né, que a gente teve acho que mais de 300 produtores, né, artistas que se inscreveram através dessa lei. Eu tenho certeza que esse cadastro ele tem que ser aberto e permanente, porque muitas pessoas não conseguiram se inscrever. E é de extrema importância a gente ter esse cadastro aberto para a gente conhecer o que a gente tem de cultura em Nova Friburgo. E a gente precisa intensificar mais isso. Acho que um dos exemplos maiores é o Carnaval de Nova Friburgo, né, que é a segunda maior festa do estado, né, considerado, né, o Carnaval de Nova Friburgo, e que é uma festa cultural e popular, que movimenta a cidade. Então, é de extrema importância incentivar a cultura e podemos associar isso ao turismo. Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidata, a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui ao Portal Multiplix por ter deixado esse espaço aqui para a gente, muito importante. Eu, Silvia, como candidata, né, pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Nova Friburgo, nós vamos implementar o orçamento participativo em nosso município, trazer a população para estar junto à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, para a gente decidir onde e como vamos gastar o orçamento aqui em nossa cidade. Conto com vocês e a gente espera que a nossa vitória aconteça agora nos próximos dias. Muito obrigada a todos e a todas por essa oportunidade.
Ok, candidato, obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições 2020.